tem uma informação que chega agora ao vivo aqui no programa. O pai que levou filha para o Rio de Janeiro foi solto. E vamos saber mais detalhes sobre esse assunto, porque tudo isso aconteceu lá por março, inclusive desde março preso estava, né? Eu estou aqui com um advogado do Anderson, né? E ao vivo a gente vai trazer mais detalhes. É o doutor Paulo Ascensão. Doutor Paulo, inclusive Anderson juntos, boa tarde ao senhor doutor Paulo e também ao Anderson. Tudo bem com os senhores? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, é um prazer também ver o Anderson aí, ver o senhor também com a gente aqui, ao vivo, que a gente cobriu esse episódio aí durante todo o período pelo Tribuna do Povo, pela NDTV Record, pelo nosso portal de notícias também. Agora, enfim, a liberdade aconteceu hoje, é isso? O Anderson, eu vou te contar rapidamente o que está acontecendo no momento, para poder resumir a história aí, para o telespectador entender. O Anderson, ele é um pai herói, ao meu ver, tá? Ele salvou a filha de uma situação muito difícil que estava ocorrendo, e acontece que quando ele foi se entregar no Rio de Janeiro, a situação reverteu como se fosse sequestro, o que não foi. Acontece que agora ele ficou 62 dias preso. Eu estive aí em Santa Catarina, despachei no Tribunal de Justiça em Santa Catarina, foi muito bem recebido, a população é ótima, maravilhosa, foi tudo ótimo. E ontem, graças a Deus, à noite, o Anderson conseguiu a liberdade e agora vamos tratar do mérito do processo. Ele vai dar uma palavrinha com você rapidamente? Pode falar, Anderson. Oi, Anderson, boa tarde. Fala, Aldo. Então, assim, foi uma situação muito difícil para minha filha ter vivido tudo isso, né? Hoje, eu fiquei sendo julgado pela opinião pública como um sequestrador, né? Só que era eu que ouvia as coisas que a minha filha falava, sabe? Então, assim, eu como pai, eu fiquei sem opções. A gente tentou tudo que a gente poderia na época ali, judicialmente, né? E ela é minha filha. Eu não conseguia ela chegar em casa e ouvir os relatos dela e ficar com aquilo impune, sabe? Assim, de mãos amarradas, sem conseguir poder fazer nada. Então, eu sempre orientei minha filha da melhor maneira possível, que ela pudesse ficar o mais segura possível, né? E, inclusive, eu sempre falava para ela assim, porque a situação que acontecia com ela era tão grave que eu cheguei a orientar ela assim, filha, se tu tens essas vontades que tu me fala, porque ela chegava a comentar comigo assim, que pai, quando acontece essas coisas, eu tenho vontade de fugir do local, eu tenho vontade, ela chegou até a usar o termo assim, eu cheguei a pensar em me matar. Daí imagina eu, como pai, ter que ouvir isso da minha filha, entende? E não poder fazer nada, sabe? Não poder fazer nada. Mas, o Anderson, eu vou aproveitar que você está comigo ao vivo aqui, também esse espaço eu quero também dedicar e liberar também para a mãe da menina. Ou seja, é democrático, a ética do jornalismo é essa, ouvir os dois lados, né? Então, eu vou lhe confessar, doutor Paulo, que eu não imaginava a presença do Anderson conosco aqui no programa ao vivo hoje. Imaginava que só o senhor ia participar e o Anderson não estaria dessa entrevista. Aproveitando a oportunidade, doutor, eu vou conversar rapidamente com o Anderson. Anderson, vou te falar o seguinte. Você tentou todas as possibilidades, alternativas você buscou para, no campo da justiça, da lei, tomar uma providência, uma atitude necessária que seja dentro da lei e que não tivesse essa atitude que você tomou aí de sumir com a sua filha? Então, sim, tudo o que aconteceu eu soube primeiramente através do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar me ligou, pediu para eu ir até o Conselho Tutelar no outro dia de manhã. Eu fui, e daí quando eu cheguei no Conselho Tutelar foi onde eu tive ciência do que estava acontecendo. Até então minha filha nunca tinha comentado nada comigo também. E foi eu e duas mulheres do Conselho Tutelar, fomos juntos na Delegacia Civil, fizemos um boletim de ocorrência, eu acompanhado de duas mulheres do Conselho Tutelar. Com esse boletim de ocorrência, a gente buscou uma medida protetiva e seria tipo uma espécie de seria uma reversão da guarda. Seria para minha filha ficar comigo até o assunto ser estudado. Até minha filha ser ouvida, tudo, sabe? E tudo foi negado. E daí, assim, a minha filha que
mora comigo desde criança. Após o divórcio, ela ficou comigo. De repente, ela foi colocada como se eu tivesse induzido Alienação parental. como se eu tivesse induzido a minha filha a falar isso na escola, sendo que eu sequer sabia do assunto, né? Daí, a minha filha acabou tendo que trocar de residência. E nessa troca de residência, a visita mudou. Ela começou a me visitar, então, entende? Aí, nessas visitas, ela vinha tendo esses relatos, sabe? De que quando estava lá... Assim, Não, infelizmente, desculpa interromper, são relatos que estão no processo não dá para falar, né, doutor? Eu orientei meu cliente, infelizmente, para que você entenda, entendeu? Não, eu entendo. Só deixa eu pegar mais aqui. A criança, mas ele vai continuar falando. Perfeito. Ô, Anderson, aí minha filha começou... pois não, pode falar. Então, daí a minha filha começou assim... Minha filha se abalou bastante emocionalmente com tudo isso, com essa troca de residência. O cabelo dela caía demais, ela vivia cheia de mancha vermelha assim no narizinho dela, que aparece, sabe, quando ela tá nervosa. E ela vindo com esses relatos, né, para mim, de que, como eu falei, vontade de se matar, vontade de fugir da onde estava. E daí eu falei para minha filha assim, filha, infelizmente o pai não tem o que o pai fazer, entende? O pai não tem o que eu poderia fazer. Ela, inclusive, me pediu várias vezes para a gente pegar e fugir. Eu falava, filha, não é assim que funciona. Eu ainda falava para a filha, ainda vamos viver do quê? Daí ela falou assim, pai, vamos morar no mato e vamos viver que nem a gente viu na TV, do pessoal que planta as coisas para poder comer e tal. Eu disse, não, filha, não é assim que funciona. E eu peguei e falei para ela, filha, pega, já que tu tens essa vontadezinha no teu coração, que tá acontecendo essas coisas contigo, e tu tens essas vontades que tu me fala, então pega e conversa com as moças do Conselho Tutelar, explica para elas tudo isso aí, porque elas são que nem psicólogas, são psicólogas, né? Uhum. Assim, as psicólogas, quando a gente conversa alguma coisa assim, elas ajudam a fazer um curativozinho no coração da gente. E quando a gente fala, a gente coloca para fora essas coisas, torna mais leve, né? E elas estão ali para ajudar, elas estão ali, elas vão levar para frente isso que tu estás falando, e isso, quem sabe, alguém escute, né? E tu consiga ficar onde tu diz que tu quer ficar, tu possa parar de acontecer essas situações. Daí ela tinha algumas entrevistas no Conselho Tutelar, no CRES, no caso ali, né? E ela disse que falou lá dentro. Isso está no processo, tá? Sim. Tudo que ela falou está no processo, tá? E ela disse que falou e assim, ninguém fez nada. Aí eu fico imaginando assim, se fosse o contrário, sabe? Se fosse uma denúncia de que eu estivesse fazendo alguma coisa, né? Eu tenho certeza que eu ia ter ido para a cadeia, eu tenho certeza que eu ia ter perdido a guarda da minha filha, eu tenho certeza que eu ia ser colocado numa cruz, cuspido, escarrado. Só que é incrível como funcionam as coisas no Brasil, assim, que tipo... Aí quando a filha fala, eles acusam que é o pai que está falando, e é o pai que sai por ruim da história. Aí assim, eu no lugar de pai, eu não tive opção, entende? A minha opção era ou fazer justiça com as próprias mãos, o que não é de mim, entende? É uma coisa que eu não faz parte da minha criação, não faz parte do meu caráter. Mas eu precisava tirar minha filha, eu no meu ponto de vista, eu precisava tirar minha filha urgente daquele ambiente antes que alguma coisa acontecesse. Porque imagina, minha filha com 8 aninhos, se ela foge de madrugada que nem ela falou que ia fazer, né? Uma criança de 8 anos na rua sozinha, não precisa de muita coisa. Se vir um cachorro e morder ela, se vem uma pessoa de má fé, que nem ela falava assim, mas daí se eu fugir, eu vou pegar e vou pedir para ligar para o pai. Eu falei, não vai adiantar nada, filho, o pai vai ter que pegar você e levar para lá de volta. Tem coisa que foge da mão do pai, o pai não consegue controlar, infelizmente. Certo. O Anderson, deixa eu só para fechar contigo aqui, para liberar vocês, e eu ouvir o doutor Paulo também, que eu quero saber dos procedimentos futuros por parte da sua defesa. Mas vamos lá. Anderson, tudo que você fez foi planejado, ou seja, você não, um dia acordei, amanhã vou fazer, não. Você teve um planejamento de pelo menos uns meses que antecederam ao fato, não é? Eu não consegui entender. Eu também não consegui, me perdoe. Vou de novo. Tudo que foi feito, houve um planejamento. Você arquitetou um plano para sumir, para fugir, enfim, com a tua filha. Foi ou não foi?
Olha, se eu posso falar por ele como advogado dele, porque eu não diria arquitetar um plano, eu diria arrumar um meio que pudesse salvar a filha. Porque isso tudo está em processo, isso tudo está em... Como eu te falei, a gente não pode ter muitos detalhes, então é um processo sigiloso nisso aí. Sim. Então, ele realmente teve que prover meios, logicamente, para poder tirar ela da situação, tá? E nisso foi feito o que tinha que ser feito. Tudo você precisa de dinheiro, você precisa para se locomover, né? Uma coisa lógica. E aí foi feito, sim. Arquitetar o plano seria uma coisa um pouco pejorativa. Sim. Eu diria prover meios para que fosse feito a salva da criança. Certo. Mas, doutor, vou falar com o senhor agora, hein? E isso, claro, causou uma série de transtornos, 2 meses de prisão dele, a perda da guarda compartilhada, tem toda uma situação que houve aí depois de uma quebra daquilo que foi determinado pela justiça, né? Essa parte eu acho que mais ou menos. Sim, é lógico que houve uma série de situações que ocorreram em consequência desse ato, né? Eu vou sendo redundante, o ato heróico, mas que, lógico, que teve muita consequência. A gente não quer aqui colocar o nome de ninguém, não quer citar fatos, porque realmente não podemos fazer isso no momento, isso tudo vai ser elucidado, mas a opinião pública já tem uma noção do que aconteceu, né? E ele ficou 62 dias preso aqui no Rio de Janeiro, e foi muito sofrimento, e até que a gente conseguiu, eu fui a Santa Catarina, fizemos 3 habeas corpus, 2 aqui no Rio, 1 em Santa Catarina, até que surgiu esse momento do juiz não renovar, a pedido do Ministério Público que seria renovado, não renovou, e aí ontem a gente conseguiu essa vitória, vamos dizer assim, dele liberdade de poder se defender, como qualquer cidadão, né? A prisão é o último no direito criminalista. É importante que vocês saibam também que esse meu trabalho é totalmente voluntário, não tem a menor importância para vocês, mas é voluntário, porque eu sou pai, e quando eu vi a situação dele, eu falei, eu vou fazer o que tem que ser feito, juridicamente, e foi feito. Ele está aqui em liberdade agora, à disposição de vocês, para poder explicar o porquê que fez. É lógico, você está certo. Houve uma série de consequências através de um ato que foi para salvar a filha. Foi legítima defesa da garota. Isso aí é constitucional. Tá, mas vamos lá, doutor. O senhor não me conhece, eu estou lhe acompanhando já há alguns meses, aí desde que aconteceu a situação, 2 meses. Para quem me conhece, o Anderson talvez me conheça, eu não sou de ficar em cima do muro, não vou de um lado nem do outro. Procuro sempre estar do lado certo, não fico em cima do muro. Essa é a realidade, é isso que eu quero dizer. Mas, doutor, o senhor acha que não tinha, o senhor como operador da lei, o senhor não acha que não tinha um outro meio que teria sido tão sofrido até para o próprio Anderson numa situação como essa? Não, eu não consegui entender. Também não. Vamos repetir aqui. Vou repetir. Não teria um outro meio a não ser esse, o senhor como operador da lei, doutor, de o Anderson não sofrer da forma que sofreu, prisão e tudo mais, buscando o apoio da lei, antes de sair com a menina daqui, sumir esse período todo e depois parar na cadeia? Olha, meu querido, eu vou tentar te responder pelo que eu entendi. Você deve estar falando de outro lado da versão, acho que foi algo nesse sentido. Lógico que a gente respeita o lado da versão da mãe, é mãe, a gente respeita isso, ela assistiu a foto da filha. Tudo isso aí eu sou defensor de mãe, eu não defendo bandido, só defendo vítima de violência. Não, desculpa, acho que o senhor não entendeu, não foi isso que eu falei, não foi isso, não. Vou tentar mais uma vez, e acho que talvez por a comunicação tá ruim, a gente vai ter que encerrar a entrevista. Não teria uma outra opção, buscando o apoio da lei, se não fugir com a menina? A menina, me perdoe, realmente... não tem condição. Está muito falho. Mas, doutor, um abraço... proteger a menina, eu acho que foi nesse sentido. Foi tudo perfeito para proteger a menina. E a gente está aqui para provar isso agora. Uma coisa é mérito de processo, outra coisa é liberdade. Ele agora está em liberdade para poder defender o mérito de se defender. Perfeito. É isso. Perfeito. Doutor Paulo, obrigado pela participação, pela confiança no nosso trabalho aqui. Obrigado, Anderson. Se você chegar em Blumenau e quando chegar aqui na cidade, quiser se manifestar, a gente pode estar frente a frente, gravar a entrevista. Se essa dificuldade da internet na comunicação, doutor Paulo, fazendo voluntariamente o seu serviço, ou seja, não está cobrando nada para defender o pai da menina de 8 anos, o Anderson, blumenauense, portanto, nessa história. Grande abraço, doutor. Anderson, um abraço. Bem, vamos lá.
rapidinho, só para terminar. Eu não vou poder ir a Santa Catarina, eu já estive aí e resolvi que eu vou continuar no processo como único advogado por enquanto dele. Inclusive, ele também não vai voltar agora, nesse momento. Tem coisas para resolver aqui, a gente tem que ir em delegacia, tem coisas dele lá, tem processos de... Ele está realmente com um problema de saúde aqui um pouco sério. Eu estou cuidando... Estamos na porta do hospital, inclusive. Eu estou te mostrar aqui, ó. Estamos na porta do hospital para tratar dele. Então, eu não sei quando é que ele vai poder ir para lá, mas a gente está à disposição. Talvez num outro meio virtual que seja, ou alguém de vocês que estivesse aqui no Rio, seria interessante. Mas, com certeza, isso tudo vai ser elucidado. Eu agradeço muito, 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 muito. A imprensa ajuda muito no nosso trabalho, tanto do advogado quanto do pai aqui nesse momento. Sem palavras para agradecer, eu agradeço também. Obrigado, sim, porque para mim foi muito difícil, sabe, toda essa situação. A gente que vem de uma criação muito, muito, muito na linha, sabe? Tradicional. Né? E aí, tipo, a gente não tem ninguém na família com um caso de estar preso ou alguma coisa assim. Mais próximo disso foi meu irmão que trabalhou como agente carcerário. Então, tipo, foi mais próximo do presídio que alguém chegou. Então, de repente, eu parar lá dentro... Não foi fácil para chegar. Foi uma situação bem difícil de digerir, e até hoje, assim, parece que não é de verdade que eu tô solto, sabe? Eu até brinquei com ele na hora que ele foi me acordar de manhã ali, falei que, é difícil tu acordar assim agora, assim, olhar, graças a Deus eu tô solto, sabe? Graças a Deus agora eu vou poder falar, porque antes eu tava preso. Antes, durante o sequestro que foi colocado ali, né, como foi colocado, ficou só uma versão da situação. Foi o que ele falou, tem né? que ter duas versões. E eu claro, né? Tava foragido. E daí depois fui preso, né? Tive ali um segundinho com acho que foi a Record que falou ali comigo rapidinho, e só. Eu não tive direito de defesa. Sim, a única voz que eu tinha, e ainda limitada, pelo que não tinha acesso ao processo 100% e tal, foi o Dr. Paulo Ascensão aqui, que abraçou a causa, assim, na base do amor mesmo, assim, porque ele viu a situação na TV, ele como pai, não vou dizer que ele concorda com o que eu fiz, né? Eu talvez fui extremista demais, eu cheguei num extremo, mas, assim, ninguém sabe as lágrimas que eu chorei, ninguém secou as lágrimas que a minha filha chorou, ninguém ouviu. É um momento delicado, realmente. A gente já chorou muito no presídio, a gente riu muito no presídio, viramos irmãos. E ele está muito emocionado, eu peço até desculpas para os espectadores, porque isso aí... Obrigado pela participação, doutor. Né? Um abraço aí, vamos consolar o Anderson também. Obrigado pela sua participação. Um abraço agradeço ao doutor Paulo, que é o advogado do Anderson, ao Anderson pela participação.